Bom, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre as classes e sobre os objetos. Nesse vídeo nós iremos falar sobre os atributos que essas classes e objetos podem ter. Então, só repetindo aí o que foi dito anteriormente, os atributos são dados relacionados àquela classe. Tá? Você pode visualizar isso como variáveis dentro do escopo de uma classe. Como eu falei lá no primeiro vídeo, Java não possui variáveis globais. Né? Toda variável que você cria está dentro de um escopo ou de um método, ou nesse caso aí dos atributos, dentro de um escopo de uma classe. E elas servem para armazenar informações relacionadas àquela classe. Né? E cada atributo possui um tipo, possui um nome e, opcionalmente, possui modificadores de acesso, que nós iremos ver aí em vídeos futuros. Como alguns exemplos, nós já vimos alguns exemplos lá da classe Círculo, mas aí nós temos outros exemplos de possíveis atributos de outras classes diferentes. Tá? Então, uma classe pode ter um atributo chamado AnoPublicação, que é do tipo inteiro. Ele pode possuir um atributo chamado Raio, que é do tipo Double, que é o caso da classe Círculo. Uma outra classe pode possuir um atributo chamado Nota Final, que é do tipo Float, e eu já estou inicializando um valor para esse atributo, isso é possível também. E, por fim, uma classe pode ter um atributo chamado Nome Mestre, que é da classe String, e eu já estou inicializando ele para ser a string Yoda. Sobre os nomes dos atributos, você deve ter percebido que eles também seguem um padrão, e na especificação da linguagem Java, ele possui recomendações de convenções de nomes, tanto para as classes quanto para os atributos, métodos, até constantes. E o que eles sugerem, não é obrigatório, mas o que é sugerido, é que os nomes de atributos comecem com letras minúsculas e que sejam nomes completos ou até frases, né, que realmente indicam o que aquele atributo vai armazenar. Então você não precisa necessariamente economizar caracteres quando você for criar um nome de um atributo. Eles começam com letras minúsculas e seguem aí o padrão Camel Case, só que nesse caso o Camel Case começa com letra minúscula. Então não tem absolutamente nada a ver com o último Camel Case que começava com letra maiúscula. Existem basicamente dois tipos principais de atributos. Nós temos os atributos de instância, que nós iremos ver no próximo slide, que é basicamente o que nós vimos até o momento. Mas tem um outro tipo de atributo, que são os atributos estáticos, que nós iremos ver mais adiante, depois de ver atributos de instância. Mas vamos lá. Então os atributos de instância, eles pertencem ao objeto. Cada objeto que você tiver na memória daquela classe vai ter uma posição de memória diferente para aquele atributo de instância. Então, cada atributo de instância ele é completamente separado dos atributos dos outros objetos daquela classe. Então, se eu tiver 10 objetos da classe Círculo, como está sendo mostrado aí, eu vou ter 10 nomes, 10 posições diferentes para nomes de círculo na memória. Então, como eu falei, cada objeto vai possuir uma posição na memória diferente, né? E esses atributos de instância eles são acessados, como nós vimos em alguns exemplos anteriores, usando o nome do objeto. Tá? Então, nesse caso aí, eu vou criar vários objetos da classe Círculo. Então, eu estou criando aí um objeto chamado Circ1. Então, ele é um objeto da classe Círculo e ele possui valores para os atributos de instância dessa classe, como no caso o nome é o fim, o pós-x é 3, o pós-y é 0 e o raio é 9.8. Se eu criar um novo objeto dessa classe, Circ2, você pode ver que o nome desse objeto é array, o pós-x dele é 4, o pós-y é 2 e o raio é 1.4. Então note que os atributos de Circ2 eles terão outros valores na memória diferentes dos atributos de Circ1. E por fim eu estou criando aí Circ3, contendo aí nome, posição x, pós-y e raio diferentes. Tá? Então nós temos aí 3 objetos da classe Círculo e esses atributos de instância possuem valores diferentes aí para cada objeto. Isso é o que nós vimos até o momento, tá? Não tem nada de diferente do que nós vimos. Entretanto, Java tem também os atributos estáticos. Os atributos estáticos eles são atributos que pertencem à classe.
e não aos objetos em si. E como nós temos só uma classe na memória para todos os objetos daquela classe, nós temos que, para um atributo de classe, ele vai ter uma única posição de memória, e todos os objetos daquela classe irão enxergar o mesmo valor, a mesma posição na memória. Então, se um objeto, por exemplo, muda o valor daquele atributo estático, todos os objetos daquela classe irão enxergar essa mudança, porque, novamente, eles enxergam o mesmo valor na memória. Os atributos estáticos eles são declarados com esse modificador chamado static. Então, aí nesse caso, eu estou criando um novo atributo chamado numCircles. Ele é um inteiro, mas como está sendo mostrado no slide, ele é estático. Ou seja, ele vai ser um atributo estático, ele vai ser um atributo da classe, e não dos objetos. E aí, nós, em vez de utilizar o nome de um objeto para acessar um atributo estático, nós utilizamos o nome da classe. Então, nesse caso aí, em vez de utilizar o nome de um objeto, de circ1, circ2 ou circ3, eu estou utilizando o nome da classe círculo para modificar o atributo numCircles. Então, mostrando um exemplo aí, nesse caso aí, note que agora a classe círculo mudou. Eu criei lá no final um novo atributo chamado numCircles, e esse atributo é um inteiro, mas ele é estático, ou seja, ele vai ser um atributo de classe. E agora eu vou criar novamente 3 objetos, circ1, circ2 e circ3, mas note que os 3 objetos eles possuem o mesmo valor para o atributo estático numCircles, que aí nesse caso é o valor 3. Tá? Enquanto que para os outros atributos de instância, o nome, por exemplo, tem valores diferentes. Então é possível nesse exemplo aí ver aí bem claro a diferença entre os atributos estáticos e os atributos de instância. Bom, se eu mudar o valor de numCircles de 3 para 8, por exemplo, note que os valores mudaram automaticamente em todos os objetos dessa classe, porque é assim que os atributos estáticos funcionam. O uso de atributos estáticos eles são usados menos comumente. É menos comum utilizar atributos estáticos, mas eles são bastante úteis, como nós veremos aí em alguns vídeos futuramente. Mas o mais comum, e é por isso que até o momento nós só tínhamos falado deles, o mais comum realmente é nós usarmos os atributos de instância. É possível também criar atributos que são constantes. Você deve lembrar aí da linguagem C, uma constante é criada na linguagem C utilizando aquela palavra reservada, define. Em Java, ele é criado usando aí uma palavra reservada chamada final, final no português, e ele basicamente cria uma constante. Tá diferente de C, que você tinha que atribuir um valor para aquela variável imediatamente. Em Java, você pode declarar um atributo como sendo final, mas não necessariamente inicializar lá na hora que ele é declarado. Mas depois que você inicializa um atributo final, depois que você atribui um valor para ele, você não pode mais mudar aquele valor. Então é possível criar atributos que sejam constantes em Java. Em geral, constantes são também atributos estáticos, mas isso não é obrigatório, é só mais ou menos uma convenção, porque isso vai facilitar o acesso à constante, porque como ele é constante, ele vai ter só um valor. Normalmente esse valor vai ser único para todos os objetos da classe, então para facilitar o acesso a essa constante, ele é declarado também como static. E normalmente esses atributos que são constantes e estáticos, eles são usados para armazenar valores utilitários. E sobre a convenção de nomes, novamente a especificação do Java ele define aí algumas sugestões, e mais especificamente a convenção que nós utilizamos é que as constantes, assim como em C, eles são escritos todos em letras maiúsculas e usa o underscore para separar aí palavras compostas. Então, alguns exemplos de constantes que nós podemos encontrar na própria linguagem Java, se você abrir o código-fonte da classe Math, que é implementada em Java, inclusive, nós podemos encontrar essas duas linhas aí
Uma é a constante E, que é um valor double, e está aí o final indicando que ele é um atributo constante da classe Math, e o static para indicar que ele é um atributo estático, novamente da classe Math, e ele é public, nós iremos ver esse modificador de acesso em vídeos futuros. Uma outra constante que nós podemos encontrar ainda nessa classe é o pi, né, que tem aí o valor 3.141592. Outros exemplos, se você abrir o código-fonte da classe integer, que é uma classe que nós vamos utilizar aí bastante em alguns vídeos futuros, ele armazena um número inteiro, basicamente. Nós podemos encontrar aí uma constante chamada min_value, que é o valor mínimo aí de um número inteiro em Java. Max_value, que é o valor máximo. Nesse caso aí ele está sendo atribuído um valor usando hexadecimal, tá? Mas isso aí é o maior inteiro de 32 bits que dá para ser armazenado aí na linguagem Java. Se não me engano, é por volta de 2.4 bilhões. Tá? Eu tenho que checar isso aí, mas é por aí, se não me engano. E o menor valor aí, voltando para a linha anterior, é menos 2.4 bilhões, que é representado aí por esse número hexadecimal. Uma outra constante é a constante size, que indica a quantidade de bits que um número inteiro tem, que é 32 bits. E a constante bytes diz a quantidade de bytes que tem. Nesse caso aí ele calcula a quantidade de bytes, dividindo aí a constante size, 32, pelo tamanho da classe byte, que também existe na linguagem Java. Então, nesse caso aí, nós estamos acessando, no que está sendo mostrado aí, nós estamos acessando a constante estática size da classe byte, para poder calcular o tamanho aí em bytes da classe integer. Tá? Nesse caso aí, o size aí do byte vai ser 8, porque o byte tem 8 bits, então 32 dividido aí por 8 vai ser 4. Então o valor dessa constante aí bytes na classe integer vai ser 4. Então é isso, então aí temos aí alguns exemplos aí de constantes. Notem que são, novamente, atributos que são utilitários, que você vai poder utilizar aí em várias partes aí do teu código, inclusive a constante math.pi, você vai usar aí em vários exercícios aí de laboratórios que você passado aí a seguir. Continuando, então, os atributos, os valores dos atributos, eles definem o que nós chamamos de estado de um objeto. Tá? Então, o estado de um objeto nada mais é do que os valores atuais dos seus atributos. Então, por exemplo, o objeto da classe círculo que possui raio 8, né, isso vai indicar o estado atual daquele objeto, né, da classe círculo. Então, esse atributo raio que possui valor 8, esse valor 8, junto com os outros valores dos atributos da classe círculo, ele vai representar o estado atual daquele objeto da classe círculo. E se nós modificarmos um valor de um atributo daquele objeto, nós dizemos que o estado daquele objeto mudou. Então nós mudamos o estado do objeto, que antes tinha o raio igual a 8 e agora tem o raio 42. Então o estado do objeto ele muda quando você muda um valor de algum atributo, ou quando você executa algum método daquele objeto, daquela classe, que modifica um atributo daquele objeto. Então, no final das contas, é sempre relacionado à modificação ou não dos atributos do objeto. Bom, então é isso. Isso é que nós tínhamos para falar sobre os atributos das classes e dos objetos. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre os métodos e como declará-los e como implementá-los. Até lá!